Pilotos profissionais treinam continuamente para estarem preparados caso algo ruim aconteça. Então, se isso acontecer e eles conseguirem superar, os pilotos geralmente são considerados heróis. Mas e se o resultado na verdade não tivesse sido mérito deles? E se o milagre tivesse acontecido apesar do esforço desses heróis? Fique ligado. As gaivotas são fascinantes e geralmente maiores do que muitos pensam, com envergaduras acima de 1,5 m e peso de cerca de 1,5 kg. Existem várias subespécies de gaivotas na Europa, mas na região de Moscou, as mais comuns são as gaivotas prateadas europeias, ou as gaivotas do Cáspio. A nidificação dessas aves ocorre de meados de abril a meados de julho. Depois, os jovens recém-emplumados começam a deixar as áreas de nidificação em busca de novos locais para se alimentar. Pense neles como aves adolescentes voando sem muita experiência, o que torna o bando imprevisível. No começo do outono, essas gaivotas buscam áreas amplas e abertas, sem muitas árvores ou prédios, para descansar à noite. E como você pode imaginar, aeroportos são ideais para isso, especialmente quando o asfalto está quente após um dia ensolarado. Isso é algo que pode ameaçar o tráfego aéreo. Por isso, há várias contramedidas e regras para lidar com isso. E esse também foi o caso no aeroporto Zhukovsky-Ramenskoye, localizado a cerca de 40 km a sudeste de Moscou, na Rússia. Por anos, a administração do aeroporto enfrentou o problema recorrente de aves, sem muito sucesso, provavelmente devido à presença de vários lixões ilegais próximos, que serviam como fonte de alimento para as aves. Agora, em 2019, quando essa história aconteceu, havia uma legislação em vigor que proibia qualquer tipo de atividade que pudesse atrair permanentemente aves em um raio de cerca de 15 km de um aeroporto ativo. Mas mesmo com o aeroporto reclamando e entrando com ações contra esses lixões ilegais, nada realmente foi feito a respeito. Isso fez com que o aeroporto buscasse novas formas de espantar aves, incluindo canhões de propano e outros dispositivos acústicos na pista principal. Agora, essas coisas até funcionaram no início, mas o problema das gaivotas é que são muito inteligentes. Então, elas rapidamente perceberam que esses dispositivos não representavam nenhum perigo real para elas, especialmente porque os dispositivos eram programados para ativar em intervalos regulares e não apenas quando eram realmente necessários. Ou seja, logo eles se tornaram apenas um som de fundo irritante para as aves. Agora, o risco aviário não é algo exclusivo deste aeroporto em particular. A maioria dos aeroportos enfrenta esse problema, especialmente nas temporadas de migração na primavera e no outono. E as aves são sempre uma preocupação para nós, pilotos. Se grandes bandos de aves forem vistos em um aeroporto, o controle de tráfego aéreo geralmente informa isso na transmissão do Serviço Automático de Informação Terminal, ATIs. Isso fará parte do briefing de ameaças que pilotos realizam antes da aproximação ou decolagem. Mas em agosto de 2019, a informação do ATIs, indicando risco aviário, vinha sendo transmitida quase continuamente há um mês no aeroporto de Zhukovsky, o que fez com que os pilotos ficassem quase tão dessensibilizados a ela quanto as próprias aves ao equipamento de espantá-las. No dia 15 de agosto de 2019, por volta das 4h30 da manhã horário local, um Airbus A321 da Ural Airlines estava em aproximação final para a pista 12 do aeroporto de Zhukovsky. No início do crepúsculo, os pilotos pousaram e taxiaram até o estacionamento. Nada parecia anormal. Era um dia normal. Após estacionar a aeronave, desembarcaram os passageiros e fecharam as portas, pois era o último voo do dia e a próxima tripulação só chegaria em cerca de 1 hora. Dentro do aeroporto, a tripulação da manhã tinha acabado de chegar e estava passando pelos exames médicos antes da partida, o que é um procedimento comum na Rússia. Quando isso foi concluído, os 2 pilotos começaram a fazer a preparação pré-voo para o próximo voo deles, do aeroporto de Zhukovsky até Simferopol, na península da Crimeia, ocupada pela Rússia. O tempo parecia bom para o voo. Um sistema frontal com tempestades
Passou durante a noite e causou chuvas significativas na região de Moscou, mas já se deslocou para o leste e não afetará o voo deles. Ainda estava nublado, mas com boa visibilidade e ventos leves do sudeste, por isso planejavam usar a pista 12 para a decolagem. Todos os NOTAMs, cartas de tempo significativo e planos de voo estavam em ordem. Os pilotos decidiram abastecer 16 toneladas de combustível, avisaram o despachante e informaram os 5 comissários sobre o voo. Então, quem eram os pilotos que iriam operar esse voo? Bem, o comandante tinha 42 anos e trabalhava para a Ural Airlines há 6 anos, onde começou como copiloto direto da escola de aviação. No momento desse voo, ele tinha um total de 4.275 horas de voo, das quais a grande maioria, 4.125 horas, haviam sido voadas na família Airbus A320. Seu histórico de treinamento estava em ordem, sem grandes problemas registrados, e ele havia passado recentemente pelo cheque de proficiência da licença, onde foi avaliado com sucesso em situações como decolagem rejeitada e falha de motor após a decolagem. Mas vale ressaltar aqui que o comandante, inicialmente, não foi aceito na companhia aérea em 2012 devido a uma avaliação psicológica mal sucedida. Esse teste havia mostrado comportamento reacionário, combinado com excitabilidade, impulsividade, tendência à dominação e dificuldade com a autoridade, além de negação e deslocamento de informações negativas como mecanismos de defesa. Segundo o psicólogo, esses fatores poderiam causar reações latentes, mais lentas e comportamento desorganizado sob alto estresse. Agora, ele pôde refazer esse teste após 6 meses e então obteve resultados muito melhores, o que permitiu que ele iniciasse seu treinamento. Mas um teste semelhante, realizado em 2018, antes de sua promoção a comandante, mostrou tendências muito parecidas. Esse teste não foi considerado confiável devido aos mecanismos de defesa percebidos no comandante durante o teste. Basicamente, ele havia aprendido a dizer o que o psicólogo queria ouvir, o que tornou o teste basicamente inútil. Nenhuma dessas características apareceu no desempenho do comandante durante seus anos de trabalho. Mas, como eu disse no começo, muito poucos de nós, pilotos, são colocados em uma situação realmente desafiadora, e é só quando isso acontece que esse tipo de característica pode se revelar. O copiloto era muito jovem, tinha 23 anos, e estava trabalhando na companhia aérea há pouco menos de um ano. Ele tinha um total de 780 horas de voo, das quais 624 haviam sido voadas na família Airbus A320, o que significa que ele era basicamente novo em sua função. Seu treinamento era bom, mas sua avaliação psicológica mostrou tendências parecidas às do comandante, mas com o acréscimo de imaturidade, impulsividade e competitividade, algo que poderia levar a violações intencionais e desorganização sob estresse. Você pode se perguntar por que esses pilotos foram aprovados com esse tipo de avaliação. E a resposta para isso é que provavelmente todos nós receberíamos pelo menos algum tipo dessas avaliações negativas ao sermos submetidos a esse tipo de teste. Todos nós temos fraquezas, e o desafio para os psicólogos da aviação é encontrar onde traçar a linha do que é aceitável e do que não é. Ambos os pilotos estavam acima dessa linha no geral, mas vale lembrar essas características de personalidade ao seguirmos com a história. Após os briefings, a tripulação foi até a aeronave que os aguardava no pátio. Era um belo Airbus A300 e 21 de 15 anos, equipado com 2 motores turbofan CFM50 e 6 de alto índice de derivação. Já analisamos essa versão dos motores CFM56 antes, no episódio sobre o voo 754 da TAP Air Portugal, e naquele episódio expliquei que esses motores usam 4 portas de bloqueio em cada motor para ativar o reverso. Cada porta de bloqueio tem 2 mecanismos de trava separados, garantindo que o reverso não seja ativado acidentalmente, mesmo com uma trava danificada. Isso é importante lembrar. A tripulação definiu que o comandante seria o piloto em voo e o copiloto, o piloto monitor. Assim, após os pilotos guardarem as malas na cabine,
O copiloto fez a inspeção externa e o comandante analisou o diário técnico. Logo percebeu que estava totalmente limpo, sem nenhuma pane na lista de itens. Então, deixou de lado e preparou a cabine para a partida. O comandante conversou mais cedo com o antecessor na sala da tripulação, que afirmou que a aeronave estava em ótimas condições. Enquanto isso, a tripulação recebeu os 226 passageiros e, com todos sentados, a aeronave estava quase cheia. Enquanto isso acontecia, supostamente estava sendo realizada uma inspeção de pista, na qual a pista foi considerada livre de objetos e aves, e classificada como molhada com áreas de acúmulo de água. Digo supostamente porque a pessoa responsável afirmou ter feito a verificação, mas não havia registros oficiais de que isso realmente ocorreu. E como se constatou, havia muitas aves presentes próximas à pista. Quando o copiloto voltou à cabine, o comandante já quase terminava a preparação pré-voo. Assim que o copiloto sentou e se preparou, o comandante iniciou o briefing pré-voo. Como era o primeiro voo do dia, foi feito um briefing de emergência sobre procedimentos em caso de falha de motor, após a decolagem. Esse tipo de briefing é comum na maioria das companhias aéreas, já que uma falha de motor, logo após a decolagem, é considerada uma das falhas mais críticas em termos de tempo que podemos enfrentar, e por isso, fazemos esse briefing todos os dias para manter o procedimento bem claro na cabeça caso aconteça. Após isso, o comandante prosseguiu o briefing sobre taxiamento e decolagem, sem abordar especificamente a ameaça de aves. Agora, não acho isso particularmente estranho, já que essa era uma ameaça mais ou menos latente nesse aeroporto em específico, e no pior dos cenários, o briefing de emergência que eles acabaram de fazer cobriria o que deveria ser feito. Como o ATIS citou a atividade isolada de aves, seria bom destacar isso. Esse é um bom momento para discutir o que os pilotos devem fazer se acharem que as aves são uma ameaça. Quando estamos no solo antes da decolagem, a escolha é relativamente fácil. Ao avistar bandos de aves ou aves de grande porte próximas à pista, avisamos o controle de tráfego aéreo, que geralmente manda pessoal com pistolas de sinalização ou outros meios para espantá-las. Isso pode demorar alguns minutos, mas é bem melhor que arriscar. Mas se já tivermos iniciado a corrida de decolagem, quando percebermos as aves, aí a decisão fica um pouco mais complicada, porque o comandante vai ter que avaliar o quão grande é a ameaça representada por essas aves. No regime de baixa velocidade, abaixo de 80 nós no Boeing que piloto e abaixo de 100 nós em alguns Airbus, o mais seguro, ao identificar um grande bando de aves, é abortar a decolagem. Aqui, a velocidade não é suficiente para causar uma manobra violenta e ainda há bastante pista para parar. Se a velocidade for maior, é preciso avaliar o risco imediatamente. Normalmente, só abortamos a decolagem em alta velocidade devido à falha de motor, incêndio, alerta preditivo de cisalhamento do vento, ou se a aeronave estiver insegura ou incapaz de voar. E em condições severas, a aeronave pode ser considerada insegura para voar devido àquelas aves. Mas é uma decisão mais difícil, pois abortar a decolagem em alta velocidade é uma manobra mais violenta e com menos pista. Por isso, aves individuais são normalmente ignoradas, mas bandos de aves grandes representam outra situação. Motores de aeronaves comerciais são certificados para operar após impacto com ave, mantendo empuxo e funcionamento. Mas isso é após o impacto com uma ave grande, não com várias. Então um bando de aves é algo potencialmente muito perigoso. Se isso ocorrer durante aproximação ou pouso, precisamos julgar de forma parecida, mas pode ser ainda mais difícil. Obviamente, sempre temos a opção de arremeter, mas essa decisão deve ser tomada em um estágio inicial, quando está razoavelmente claro que poderemos evitar as aves fazendo isso. Se houver qualquer dúvida, na verdade é melhor continuar uma aproximação passando pelas aves com o motor ajustado em uma potência relativamente baixa, porque isso vai minimizar os danos de qualquer impacto. A experiência mostrou que arremeter e atingir o bando com o motor em potência de arremetida pode, no pior cenário, causar danos muito maiores e até perda de empuxo em ambos os motores, o que pode ser catastrófico. Por isso,
É uma boa ideia, pelo menos mencionar, que pode haver aves na área, se o ATIs destacar isso. Mas como eu disse no começo, o ATI sempre avisava isso nesse aeroporto em particular, então os pilotos provavelmente já tinham começado a ignorar essa informação. De qualquer forma, depois que os briefings foram concluídos, os pilotos finalizaram os cálculos de performance para a decolagem, que resultaram em uma velocidade de decisão V1 de 166 nós, uma velocidade de rotação de 166 e uma velocidade de subida monomotor V2 de 168 nós. Depois disso, eles leram a checklist antes da partida e às 6:05:43, o voo 178 da Ural Airlines recebeu autorização para pushback e acionamento e começou a se afastar do portão. Os motores foram ligados em sequência no pushback, e assim que a aeronave ficou voltada para noroeste no pátio, o copiloto pediu autorização para taxiamento. O controle de tráfego aéreo respondeu que esperassem a pista 12 e seguissem o veículo Follow Me à frente deles até a via de táxi. Bravo 7. O copiloto confirmou a mensagem e a aeronave começou a taxiar. Tudo certo até aqui. A checklist pré-decolagem foi feita até a linha. Quando o carro Follow Me os deixou na Bravo 7, o copiloto mudou para a frequência da torre e avisou que estavam prontos para entrar na pista. Quando o controlador de torre ouviu isso, cumprimentou os Olmsen com um bom dia e então autorizou o voo 178 a entrar e alinhar na pista 12. E também informou o vento de superfície de 110 graus a 4 metros por segundo. E aqui, algo interessante aconteceu, porque quando a aeronave começou a taxiar, o comandante disse de repente: "Quase não há pássaros aqui, né?" E o copiloto confirmou: "Quase não tem mesmo." Mas parece que o comandante estava realmente vendo alguma coisa, porque ele continuou: "Quase nenhum?" Mas algum tipo de bando está voando ali, ao que o copiloto respondeu: tem alguma coisa voando?" Isso indica que o comandante viu um grande bando de pássaros próximo o bastante para chamar sua atenção, mas não comunicou essas preocupações ao controlador de tráfego aéreo. A aeronave continuou taxiando e retrocedendo na pista para decolagem, enquanto a conversa sobre os pássaros seguia por alguns segundos até alinhar-se com a pista 12. Antes de falar sobre a rolagem de decolagem, há outras informações importantes sobre a pista e o Airbus A300 e 21 que você precisa saber. Veja, a pista 12 no aeroporto de Žukovský era absolutamente enorme. Ela tinha 70 metros de largura, comparado ao padrão de 45 e 4.600 metros de comprimento, tornando-a cerca de 2 vezes o comprimento de uma pista normal. Isso é importante para uma decolagem rejeitada, pois mesmo com uma rejeição em alta velocidade, ainda deve haver pista suficiente para desacelerar. A velocidade de decisão, V1, é calculada simultaneamente para ser tanto a maior velocidade em que uma decolagem rejeitada pode ser realizada com segurança, quanto a menor velocidade a partir da qual uma decolagem segura pode ser feita após a falha de um motor. Mas o V1 nunca pode ser maior que o VR, a velocidade de rotação. Isso significa que, com uma pista extremamente longa, a primeira definição de V1 como velocidade segura para parar poderia teoricamente ser significativamente maior, mas isso nunca acontece. Outra importância dessa pista longa era permitir aos pilotos usar a chamada temperatura flex nos motores. Isso é parecido com a temperatura assumida em aeronaves Boeing e serve para reduzir ao mínimo o empuxo de decolagem necessário para a segurança. Isso reduz o desgaste do motor, o ruído e o consumo de combustível, e por isso é quase sempre utilizado se as condições e a pista permitirem. Nesta decolagem em particular, a temperatura flex selecionada foi de 49 graus, o que resultaria em uma configuração de N1 de decolagem de 83%, que é uma redução bastante grande, mas completamente compreensível, considerando aquela pista enorme. Agora, quanto ao próprio Airbus, ele tem peculiaridades técnicas importantes para entender o que vai acontecer. Primeiramente, esta é uma aeronave que vai tentar ajudar os pilotos ao máximo caso algo inesperado aconteça. Um exemplo disso é que a aeronave vai automaticamente aplicar um pouco de leme
em direção ao motor, funcionando em caso de falha de motor após a decolagem, o suficiente para que os pilotos consigam manter a aeronave sob controle com mais facilidade. No entanto, isso não será suficiente para cancelar completamente o efeito do empuxo assimétrico. Então, espera-se que o piloto aplique mais leme assim que a situação estiver clara. A quantidade de leme necessária será indicada no indicador de derrapagem e deslizamento no visor primário de voo. Esse indicador ficará azul e se tornará o chamado alvo beta, caso certos critérios sejam atendidos. É fundamental que o piloto aplique leme suficiente para centralizar o alvo beta. Caso contrário, a aeronave inclina para o lado do motor ativo, chamado de derrapagem lateral. Isso gera mais arrasto que o ideal para o melhor desempenho de subida. Lidar com uma pane de motor durante a decolagem é praticado e avaliado em cada verificação no simulador dos pilotos de Airbus, até se tornar quase automático. E a Airbus também estipulou-lhe um procedimento a ser seguido caso um motor falhe na V1, e esse procedimento determina que, inicialmente, o piloto precisa usar o leme de direção para manter o alinhamento com o eixo da pista. E então, uma vez atingida a velocidade de rotação, o piloto precisa rotacionar a aeronave até uma atitude inicial de 12,5 graus para garantir que a aeronave decole corretamente. Após atingir razão de subida positiva, recolha o trem de pouso e reduza a arfagem para seguir os comandos dos diretores de voo. Eles vão indicar uma arfagem que manterá a aeronave voando a uma velocidade mínima de V2 e máxima de V2 mais 20 nós. É extremamente importante focar em manter a aeronave voando com segurança nesses primeiros segundos. Então, nenhuma outra ação deve ser tomada abaixo de 400 pés, além de cancelar qualquer aviso e recolher o trem de pouso. Acima de 400 pés, o piloto que está voando pode pedir ao piloto que está monitorando que execute ações do ECAN ou itens de memória, mas não abaixo desse nível. Mas por que é tão importante manter a velocidade V2? Bem, essa é a velocidade que foi calculada para cada peso, onde a aeronave estará sujeita ao mínimo arrasto e, portanto, subirá da forma mais eficiente possível com apenas um motor. Se a velocidade ficar abaixo da V2, a aeronave teria que elevar mais o nariz e aumentar o ângulo de ataque para continuar voando, e esse ângulo de ataque maior vai gerar mais arrasto induzido e, consequentemente, exigir mais empuxo para ser sustentado, o que a aeronave não terá porque está operando apenas com o motor funcionando. Isso levaria a uma velocidade ainda menor, exigindo um ângulo de ataque ainda maior, gerando ainda mais arrasto, mas você entendeu o ponto. É por isso que manter a velocidade V2 é tão importante, como veremos em breve. Agora, já que estamos falando sobre ângulo de ataque, também devemos mencionar o próximo sistema de segurança fantástico que o Airbus oferece: as proteções de ângulo de ataque, conhecidas como Alpha Floor e Alpha Max. Não vou entrar em todos os detalhes desses sistemas porque são muitos. O importante é entender que, na lei normal de controle, a aeronave impede que o piloto eleve o nariz a um ângulo de ataque que cause estolagem, quando as asas deixam de gerar sustentação e a aeronave pode cair ou perder o controle. Se o piloto ainda tentar elevar o nariz, quando a velocidade não for suficiente para isso, a aeronave simplesmente não permitirá isso e manterá a arfagem em um nível que sustente o ângulo de ataque máximo permitido. Lembre-se disso. Com isso em mente, voltamos ao voo 178 da Eurol Linhas Aéreas, cujos pilotos se preparavam para decolar da pista 1.2. A checklist, antes da decolagem abaixo da linha, foi concluída, e com isso, os pilotos verificaram que os flaps estavam configurados na posição 1, as velocidades estavam todas corretamente ajustadas e que a cabine estava segura para a decolagem. Eles também fizeram comentários finais sobre pássaros, mas nada que os incomodasse. Às 6 horas, 12 minutos e 42 segundos, informaram que estavam prontos para decolar. Naquele momento, eles fizeram a curva cerca de 320 metros antes da cabeceira da pista, 1.2, provavelmente para economizar tempo, pois havia pista suficiente dali em diante. O controlador da torre respondeu: Sverdlovsk, 1778.
Pista 12, autorizada para decolagem, atividade isolada de aves, e o copiloto repetiu essa autorização. O comandante avançou as alavancas de empuxo para estabilizar os motores e depois as colocou em posição de flex. Ambos os motores aceleraram para 83% de N1 e a aeronave começou a ganhar velocidade na pista. Os diretores de voo estavam desligados, mas foram ativados automaticamente quando as alavancas de empuxo foram movidas para flex, causando pouco impacto. Poucos segundos após começar a decolagem, o comandante deve ter visto pássaros de novo, pois exclamou de repente: "Vamos! Voa logo! Pássaro! Blyat!", um palavrão russo comum. Naquele momento, a velocidade era de cerca de 60 nós, bem abaixo da de decisão e dentro do regime de baixa velocidade. Mas a ameaça não parecia grande, pois não houve tentativa ou discussão de rejeitar a decolagem. O copiloto anunciou: "100 nós", e o comandante respondeu: "Conferido". Mas apenas alguns segundos depois, quando a aeronave acelerou além de 140, o copiloto de repente gritou vários outros palavrões em russo. Provavelmente, ele viu uma revoada de pássaros cruzando a trajetória deles aqui, mas mesmo sendo tecnicamente possível rejeitar a decolagem, isso não ocorreu. A aeronave continuou acelerando, e ao passar por 166, o copiloto anunciou V1 rotacionar, e o comandante começou a rotacionar a aeronave lentamente, tão lentamente que a velocidade chegou a 181 nós, antes de saírem da pista, significativamente acima do V2 de 168 nós. Essa rotação lenta pode ser um sinal de que o comandante queria evitar deliberadamente algo que ele viu à sua frente. Mas seja lá o que for, ele não teve sucesso. Segundos após a decolagem, sons de vários impactos de aves foram registrados no gravador de voz do cockpit quando a aeronave atravessou um bando de 15 a 20 grandes gaivotas. As aves atingiram a aeronave, pelo menos 3 foram sugadas pelo motor esquerdo e uma pelo direito. Isso teve consequências imediatas e terríveis. As vibrações do núcleo, indicadas de ambos os motores, atingiram o máximo em 1 segundo no motor esquerdo e em 4 segundos no direito. A ave, que entrou no motor direito, foi provavelmente lançada contra a carenagem, causando pequeno vazamento de ar de sangria à frente do sensor T12, usado para calcular configurações de empuxo do motor. Isso fez com que o motor direito reduzisse imediatamente o N1 em cerca de 3%. Parte dessa ave provavelmente foi sugada para o núcleo do motor, onde causou alguns danos às pás do compressor de alta pressão. Mas no lado esquerdo as coisas estavam muito piores. Das 3 aves estimadas que foram sugadas, pelo menos uma delas seria classificada como grande, o que significa que o motor agora estava sujeito a uma ingestão de aves maior do que aquela para a qual havia sido certificado. Isso causou vários danos nas pás do ventilador e nos componentes internos, fazendo com que o N1 caísse rapidamente para próximo da marcha lenta e o motor parasse de gerar empuxo para frente. Em outras palavras, os pilotos agora estavam enfrentando uma falha real de motor durante a decolagem, exatamente o que eles haviam revisado anteriormente e também praticado tantas vezes no simulador, mas isso não se parecia em nada com o que eles já tinham visto antes. A principal diferença era que, com ambos os motores envolvidos, o empuxo ficou abaixo do desempenho calculado para a falha de motor na decolagem com flex 49 selecionado. E além disso, uma das aves do lado esquerdo provavelmente atingiu uma das hastes de trava do reversor ao passar pelo motor, e isso fez com que um aviso incorreto de reversor destravado do motor número 1 aparecesse no ECAM, junto com um Master Caution e um único alarme sonoro. Algo certamente chamaria a atenção do piloto. O que isso significava era que essa pane não se comportou nem refletiu o que os pilotos esperavam, e às vezes, quando as coisas começam a acontecer fora de sequência, isso já é suficiente para que os pilotos comecem a deixar passar algumas coisas. A aeronave aplicou automaticamente leme à direita, para mantê-la reta, e por isso o Beta Target apareceu indicando ao comandante que era preciso aplicar ainda mais leme à direita. Naquele momento,
O copiloto anunciou: subida, que provavelmente deveria ser subida positiva. Um sinal para o comandante pedir o recolhimento do trem de pouso, mas ele olhava para o display ECAM, que mostrava o alerta preocupante de reversor destravado. Como a frase do copiloto foi só um pouco diferente, o comandante não pediu o recolhimento do trem de pouso. Numa situação assim, o copiloto, com menor carga de trabalho, deve ajudar o piloto em comando, priorizando os itens mais importantes. Mas ele era muito inexperiente e provavelmente ficou tão surpreso e sobrecarregado com a situação quanto o comandante. Então ele nunca repetiu o aviso, o que fez com que o trem de pouso simplesmente fosse esquecido. O comandante passou a seguir o procedimento de falha de motor na decolagem, elevando-o do nariz da aeronave a 12,5 graus. Mas lembre-se, essa arfagem só deveria ser usada para tirar a aeronave do solo. Como eles já estavam subindo, aquela arfagem era alta demais e ele deveria estar seguindo os diretores de voo. Mas como não fez isso e o trem de pouso ainda não havia sido recolhido, a velocidade começou a diminuir. A cerca de 170 pés de altitude, o comandante aplicou leme à direita para reduzir o arrasto, mas queria principalmente diminuir sua carga de trabalho. Então, decidiu engatar o piloto automático. Agora, os procedimentos da Airbus orientam que o piloto faça isso rapidamente, mas destacam que, ao engatar o piloto automático, a aeronave deve estar compensada, incluindo o compensador do leme de direção. Quando o comandante ativou o piloto automático, inclinando-se, mas manteve o leme manualmente à direita, sem compensar, violou parte desse critério de engajamento. Mesmo assim, o piloto automático foi acionado, como anunciado pelo comandante, mas isso provavelmente o fez relaxar e diminuir gradualmente o comando no pedal direito. Com isso resolvido, ele também anunciou as ações do ECAM, uma ordem direta para o copiloto começar a executar a checklist do ECAM. Mas ele fez isso a uma altitude inferior, a 300 pés, bem abaixo dos 400 pés que eles haviam combinado anteriormente. O copiloto atendeu prontamente a ordem e iniciou os procedimentos na tela, o que provavelmente tirou sua última chance de lembrar que o trem de pouso não havia sido recolhido. Assim que foi ativado, o piloto automático detectou a arfagem alta e baixou o nariz para seguir os diretores de voo, e isso desacelerou a subida e estabilizou a velocidade, pelo menos por um curto período. Antes de continuarmos, vou esclarecer algumas coisas. Primeiramente, tenho certeza de que haverá pessoas que vão perguntar: eles não poderiam simplesmente ter decidido rejeitar a decolagem, mesmo que isso tenha acontecido após a V1? Essa é uma pergunta justa, e como ocorreu logo após a rotação em uma pista grande, ainda restavam cerca de 2 km à frente deles. A equipe de investigação russa fez essa pergunta no relatório e incluiu como recomendação, mas na verdade eles não deveriam ter feito isso. A aviação passou décadas ensinando aos pilotos que jamais se deve rejeitar a decolagem após a V1, por razões bem fundamentadas. A V1 foi calculada para garantir segurança em rejeição de decolagem antes dela e subida segura com o motor após ela. E na grande maioria dos casos, o resultado de uma rejeição de decolagem após sair do solo seria realmente catastrófico. Neste caso, os pilotos provavelmente ainda não tinham percebido que o motor direito também estava com problemas, então nem pensaram em rejeitar, mesmo que isso pudesse ter funcionado. O segundo ponto que quero destacar é sobre o desempenho do piloto aqui. Agora, eu sei que destaquei os perfis psicológicos dos pilotos antes, mas a verdade é que tudo o que acabei de contar para vocês até agora aconteceu em cerca de 20 segundos, um intervalo de tempo incrivelmente curto. Minha experiência, avaliando pilotos nos simuladores, mostrou que, se os pilotos forem submetidos a uma pane completamente inesperada e tiverem capacidade suficiente para simplesmente recorrer aos procedimentos treinados, geralmente eles se saem bem. Mas se os procedimentos forem interrompidos, como aconteceu neste caso por uma chamada incorreta, que levou os pilotos a esquecerem de recolher o trem de pouso, então há muito poucos outros alertas para fazer com que os pilotos percebam essa omissão.
O fato desses pilotos não perceberem que esqueceram o trem de pouso não me surpreende tanto. Se um dia você se encontrar em uma situação assim e não entender por que algo está dando errado, sugiro voltar ao início do procedimento e segui-lo passo a passo para ver se esqueceu algo. De qualquer forma, enquanto o copiloto lia a primeira ação do ECAM para o motor 1, reversor destravado, manete de potência, motor número 1 em marcha lenta, a aeronave atingiu sua altura máxima de 313 pés. Ao ler "empuxo confirmado" e para garantir que movia a manete de potência correta, o comandante respondeu "confere", mas foram interrompidos de repente pelo desligamento do piloto automático. O que aconteceu foi que o comandante agora havia removido toda a má aplicação do leme de direção do seu pedal direito, e como não estava compensado, essa mudança no comando manual excedeu o máximo permitido pelo piloto automático, o que fez com que ele se desligasse, com o respectivo alerta sonoro soando na cabine. O copiloto provavelmente ficou tão surpreso com esse alerta repentino que não continuou com as ações do ECAM. Na verdade, depois disso, o copiloto praticamente não fez mais nada por um bom tempo. A aeronave começou a descer suavemente e o comandante rapidamente retomou o controle manual. Mas embora ele inicialmente também tenha começado a aplicar o leme de direção para a direita novamente, esse comando, quase imediatamente, começou a diminuir gradualmente. Isso significava que a aeronave logo estava em novo deslizamento lateral, com spoilers defletidos nas asas. Isso, aliado ao baixo empuxo e ao trem de pouso estendido, já bastava para fazer a aeronave reduzir a velocidade. Segundos depois, o sistema de aviso de proximidade do solo reconheceu que a aeronave estava descendo e emitiu o primeiro de muitos alertas. Alertas. A situação ficou cada vez mais caótica com vibrações, alertas do ECAM, alertas de Master Caution, alertas do GPWS e o alerta contínuo de desconexão do piloto automático ocorrendo simultaneamente. Então, tentar pensar racionalmente nessas circunstâncias teria sido muito difícil. Remover o aviso do piloto automático seria fácil, bastava tocar no botão de desconexão no manche do comandante. O fato de não ter feito isso provavelmente indicava que o comandante já começava a ficar completamente sobrecarregado. Ele reagiu ao aviso do GPWS puxando o manche para trás, o que parou a descida, mas aumentou o ângulo de ataque, gerando mais arrasto e reduzindo ainda mais a velocidade. Ao mesmo tempo, ele também acionou o microfone e declarou 1. Pam pam, pam pam, pam pam, Sverdlovsk. Na frequência, mas não conseguiu ir muito além disso. O controlador de tráfego aéreo, que talvez nem tenha ouvido a chamada e não sabia quem fez, não respondeu. O motor direito começou a superaquecer devido aos danos sofridos, mas esse aviso provavelmente não foi visto pela tripulação, pois havia muitos outros alertas do ECAM na tela, ainda não tratados. O comandante, em pânico, agora também podia ver como a velocidade indicada continuava diminuindo e como sua aeronave retomava sua descida suave. E ele sabia que só havia duas coisas que podia fazer para corrigir isso: aumentar o empuxo ou diminuir o arrasto. Como ainda não haviam notado que o trem de pouso seguia baixado, ele escolheu a primeira opção e empurrou os dois manetes de potência até o batente toga. Agora, o motor esquerdo estava muito danificado para responder a isso, mas o motor direito tentou. Com mais combustível na câmara de combustão, as pás danificadas do compressor de alta pressão não conseguiam fornecer ar suficiente. Assim, a pressão começou a se acumular e logo avançou para a frente até o compressor de baixa pressão. Isso é algo comumente conhecido como stall do compressor, e é um evento cíclico que vai e volta à medida que a pressão continua se acumulando e sendo liberada. Isso significava que, em vez de mais empuxo, o comandante percebia a aeronave ainda mais danificada, sacudindo e balançando enquanto as oscilações continuavam. Há itens de memória para isso, incluindo reduzir o empuxo no motor afetado até cessarem as oscilações. Lembre-se, o motor funcionava bem antes do comandante tentar colocá-lo em toga, mas isso não ocorreu. O caos continuou e a aeronave seguiu descendo. Agora, o comandante realmente reduziu o empuxo no motor esquerdo,
possivelmente para continuar seguindo as instruções do ECAM, mas isso, obviamente, não adiantou nada, e logo ele disse: fique de olho na velocidade, para o copiloto, que não respondeu. Ele provavelmente ainda estava muito chocado para ajudar em qualquer coisa nesse momento. Com a aeronave mais próxima do solo, o comandante transmitiu novamente Pam Pam à torre, desta vez informando a emergência e o indicativo de chamada. E desta vez, o controlador de torre realmente respondeu. O comandante pediu ao copiloto que solicitasse ao controlador autorização para retornar ao aeroporto. Isso tirou o copiloto do choque e ele passou a seguir as instruções e recebeu a autorização para voltar. Mas neste ponto, eles estavam a apenas 240 pés acima dos campos abaixo e com uma velocidade de 152 nós bem abaixo da V2. A alavanca de empuxo da esquerda foi finalmente colocada em marcha lenta, conforme a orientação do ECAM, mas isso ajudou pouco. A única coisa que poderia tê-los ajudado aqui seria recolher o trem de pouso, mas isso ainda não estava acontecendo. Nesse momento, o copiloto alertou: altitude, altitude, ao notar o solo se aproximando, mas isso fez o comandante puxar ainda mais o manche para trás. Com a baixa velocidade que eles tinham agora, isso fez com que a proteção alfa-flor da aeronave finalmente fosse ativada, impedindo que o nariz subisse ainda mais. Se fosse outra aeronave, esse comando teria causado estolagem total, o que nessa altitude provavelmente seria catastrófico. Mas graças a esses ótimos recursos de segurança, a aeronave simplesmente planou suavemente em direção aos campos de milho abaixo. Eles estavam a segundos do impacto, mas nunca discutiram ou se prepararam para isso. O comandante ainda tentava desesperadamente manter a aeronave longe do solo de qualquer maneira possível, enquanto o GPWS começou a alertar. No último momento de desespero, o comandante provavelmente olhou para baixo, viu o trem de pouso baixado e rapidamente o recolheu. Em entrevistas posteriores, ele afirmou que fez isso porque sabia que o solo estava molhado e tinha medo de que o trem de pouso afundasse na lama, fazendo a aeronave capotar, mas essa explicação é altamente improvável. Esse raciocínio indicaria que ele tinha bastante capacidade para tomar decisões informadas. Diante do caos em que a tripulação estava, é mais provável que ele só tenha notado o erro e tentado corrigi-lo para manter a aeronave voando. Todas as orientações para pouso forçado em solo firme recomendam o trem de pouso estendido para absorver o impacto. E se a intenção deles fosse um pouso de emergência, eles deveriam ter gasto o tempo tentando acionar mais flaps e controlar a razão de descida. Mas ali estavam eles, ainda com os flaps na posição 1, como estavam durante a decolagem, o motor direito ainda fornecendo o máximo de empuxo possível, e o trem de pouso agora recolhendo lentamente, enquanto a aeronave iniciava os últimos 120 pés de descida. Os pilotos não trocaram palavras, não houve briefing, discussão ou aviso de impacto para a tripulação e passageiros, que felizmente ainda estavam com os cintos afivelados. Quando a aeronave desceu, passando por 90 pés, o comandante puxou o manche totalmente para trás, o que finalmente ativou a proteção Alpha Max e um ângulo de ataque de aproximadamente 15,5 graus. A trajetória do voo de 90 segundos foi basicamente em linha reta, com apenas uma leve curva à esquerda. Então, quando a aeronave finalmente tocou o solo, estava em uma proa de 0,94 graus e a uma velocidade de aproximadamente 136 nós. O motor direito ainda estava operando próximo ao empuxo máximo disponível naquele momento, o que podia ser claramente visto pela forma como o milho era dobrado para longe da direção da aeronave. Logo após o pouso, o gravador de dados de voo e o de voz do cockpit pararam, provavelmente por falta de energia ao motor ingerir terra, talos de milho e lama. A aeronave deslizou de barriga pelo campo, com a porta do trem de pouso ainda parcialmente aberta, e logo saltou sobre uma vala cheia de água no meio do campo, antes de parar completamente. Numa peça só. Os pilotos desligaram rapidamente as alavancas de partida dos motores
e após alguns segundos, começaram a evacuação, que foi bem conduzida pela tripulação. Como a aeronave ainda tinha energia da bateria, os pilotos então informaram sua posição por rádio ao controle de tráfego aéreo, que imediatamente enviou os serviços de resgate de emergência para monitorar a aeronave acidentada. Ao chegarem, surpreenderam-se com o que viram. Uma aeronave intacta pousou de barriga em um milharal, com todos os passageiros e tripulantes seguros do lado de fora, aguardando. Alguns dos passageiros estariam até ansiosos para serem levados de volta ao aeroporto, presumivelmente para pegar o próximo voo disponível para o seu destino. Ao todo, 32 dos 233 passageiros a bordo sofreram ferimentos leves, sendo que desses, 23 se machucaram durante o impacto e 4 durante a evacuação. Apenas 3 pessoas sofreram ferimentos classificados como graves. Em poucas horas, a história desse desfecho se espalhou pelo mundo, impulsionada pelas autoridades russas que buscavam uma narrativa positiva para a sua combalida indústria da aviação. Comparações foram feitas imediatamente com o famoso milagre no Hudson, e o presidente Vladimir Putin, em menos de um dia após o acidente, anunciou que concederia aos 2 pilotos o título honorário de Herói da Federação Russa, a mais alta honraria civil do país, enquanto a tripulação de cabine receberia a Ordem da Coragem. Mas tudo isso ocorreu antes dos investigadores iniciarem seu trabalho, e quando começaram, essa história diferente que contei começou a aparecer. Essa história mostra pilotos que, após colidirem com aves, cometeram erros que causaram o acidente, tornando a aeronave a verdadeira heroína. A investigação mostrou que, se o trem de pouso fosse recolhido, o motor restante daria empuxo suficiente para a aeronave subir. Vale dizer que ele também estava bem danificado, então era impossível saber por quanto tempo funcionaria. Pelo que posso perceber, a investigação desse acidente foi conduzida de maneira muito profissional e imparcial, o que talvez explique por que nunca foi oficialmente divulgada. Baseei este vídeo em um relatório final vazado, disponível apenas em russo, que começou a circular no Telegram em 2022, e que depois foi cuidadosamente traduzido pela almirante Klauberg no ano passado. Vou deixar o link para o relatório e para o trabalho dela abaixo. O relatório final apontou que o acidente foi causado por colisão com aves, fato evidente desde o início da investigação, mas também trouxe várias observações sobre por que isso aconteceu, junto com recomendações contundentes tanto para o aeroporto quanto para a companhia aérea e as autoridades de aviação russas. O MAK, órgão responsável pela investigação, concluiu que os pilotos contribuíram para o acidente ao subestimarem o risco das aves, não seguirem o perfil de falha de motor após a decolagem e não saberem reduzir o arrasto após o dano. Isso gerou recomendações extras para o treinamento e seleção de pilotos, mas, como o relatório final nunca foi oficialmente divulgado, é improvável que traga muitas melhorias. Acho que agora sabemos mais sobre o milagre no milharal.